Oiê, bem-vindos de volta ao canal Contra a Palavra. O meu nome é Sofia e o vídeo de hoje é sobre um assunto muito especial. O roteiro desse vídeo demorou um mês para ficar pronto, isso porque falar sobre Paulo Freire não é uma tarefa fácil. Tem muita desinformação sobre o assunto e não é só na direita não, viu? Muitas pessoas da esquerda caem no senso comum e acabam reproduzindo ideias que reduzem e limitam quem foi Paulo Freire e qual a sua importância para a educação. Por isso, eu quis fazer uma pesquisa bem caprichada para eu não cometer equívocos e nem esquecer de mencionar alguma coisa que é importante para o que eu me propus a falar hoje. As principais referências desse vídeo são Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, esses três do Paulo Freire, e também O que é Método Paulo Freire, de Carlos Rodrigues Brandão. Então vamos lá. 1. Você não vai ficar sabendo tudo sobre Paulo Freire aqui. Sim, a miniatura do vídeo é um grande clickbait. Desculpa. Paulo Freire é gigante. Seria impossível falar tudo sobre ele, sobre a sua vida, suas obras, suas contribuições para a educação. Impossível falar disso em um vídeo, ou mesmo em 2, 3. Então, cuidado com quem tenta resumir Freire em poucas palavras, hein? E leia Freire. Se você quer começar a estudar quem ele foi e qual a pedagogia que ele desenvolveu, comece lendo pelos livros que ele escreveu. Depois vá para os livros que escreveram sobre ele. Isso vai te garantir uma leitura com menos marcas interpretativas de outras pessoas sobre Paulo Freire. 2. O método de alfabetização Paulo Freire surgiu como uma alternativa ao método de alfabetização por cartilhas. Uma cartilha muito conhecida é a Caminho Suave, elaborada pela educadora Branca Alves de Lima. Ela foi publicada pela primeira vez em 1948 e já no ano seguinte ela foi inclusa na lista de materiais indicados para a educação infantil do estado de São Paulo. Depois, entre a década de 70 e 90, o livro integrou o Programa Nacional do Livro Didático e passou a ser considerado um material de distribuição essencial para todas as escolas do país. Foram editados cerca de 19 milhões de exemplares nessa época. Ela foi removida do programa em 1996, mas continua em circulação até hoje e já está na sua 132ª edição, e registra um total de 40 milhões de cópias vendidas até hoje. Vou colocar um exemplo dessa cartilha na tela. Bom, Branca dizia que seu método consistia na alfabetização por imagens. Ela elaborou seu material pensando em associar uma figura a uma palavra ou uma letra dessa palavra para facilitar a memorização. Ela também mesclou os métodos sintéticos e analíticos, mas eu vou falar sobre eles mais pra frente em um outro vídeo sobre outros métodos de alfabetização. Nesse, eu vou focar mesmo no método Paulo Freire. Mas então, por que Freire se opôs ao método de alfabetização por cartilhas? Para ele, a cartilha é um saber abstrato para os educandos que não se relaciona diretamente com a realidade deles e que carrega símbolos ou significados que reproduzem a ideologia dominante. Mesmo que as palavras ou as frases escolhidas para compor a cartilha sejam escolhidas aleatoriamente ou por critérios unicamente pedagógicos, quem dá a palavra dá o tema. Quem dá o tema dirige o pensamento. E quem dirige o pensamento tem o poder de guiar a consciência. Por isso que Paulo Freire diz que a alfabetização é um processo de conscientização. 3. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ao contrário das cartilhas, no método desenvolvido pelo Paulo Freire, tudo começa com a pesquisa do universo vocabular e do universo temático, ou seja, o vocabulário e os temas que vão compor o material de alfabetização. E isso é feito a partir da interação entre os educadores e os educandos. A observação, a escuta, a fala, o diálogo, questionamentos, entrevistas, atividades em conjunto. As palavras descobertas nessa etapa revelam a realidade social dos educandos. Por exemplo, em um grupo de trabalhadores rurais, podem aparecer palavras como terra, enxada, semente, chuva, colheita, facão, etc. O objetivo dessa pesquisa não é apenas construir um material de alfabetização, mas proporcionar um momento inicial de descoberta em conjunto. A alfabetização envolve vários momentos de descobertas, mas não descobre-se apenas palavras, mas também a realidade que essas palavras traduzem. Por isso que essa pesquisa já é parte da aprendizagem. Bom, entre todas as descobertas, as palavras que forem selecionadas para compor o material de alfabetização são chamadas de palavras geradoras. E a escolha dessas palavras deve considerar a riqueza fonêmica da palavra, as dificuldades fonéticas da língua e, que é o diferencial do método Paulo Freire, a densidade pragmática do sentido. E os temas selecionados para a etapa de pós-alfabetização são chamados de temas geradores. Eu vou voltar a falar deles no final do vídeo, na etapa de pós-alfabetização,
mas eu já mencionei aqui no começo porque eles são selecionados nessa etapa da pesquisa. A partir disso, são construídas as fichas de culturas, que são fichas com fotos ou desenhos que têm por objetivo gerar o debate entre os educandos e educadores ou entre os educandos. Fica tranquilo, porque tudo isso que eu falei vai ficar mais fácil de entender conforme as etapas forem avançando e os materiais forem sendo usados. Bom, os educadores e os educandos se reúnem num círculo de cultura e um dos educadores vai ter o papel de animador. Ele vai começar mostrando a primeira ficha de cultura. O trabalho com as fichas de cultura é uma etapa fundamental porque, para o Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, nesse momento, espera-se que seja possível trabalhar alguns assuntos com os educandos antes de começar a trabalhar palavras e temas geradores. Por exemplo, a distinção entre natureza e cultura, a natureza como mediadora das relações entre os seres humanos, a cultura como a soma que o ser humano faz ao mundo que não fez, e a cultura como resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador. Dá uma olhada nessa sequência de fichas que eu vou colocar na tela. O animador mostra uma por uma e ele discute os temas de cada uma separadamente, mas as fichas têm uma sequência lógica também. E o educador pode perguntar, por exemplo, o que essa pessoa está fazendo? Como ela está fazendo e para quê? O que ela vai fazer com isso? Depois de trabalhar com as fichas de cultura, o animador pode mostrar a primeira palavra geradora. Por exemplo, rede. A primeira ficha com a palavra geradora vai ter uma imagem e a palavra, mas depois ele vai mostrar uma ficha só com a palavra mesmo. Ele provoca os estudantes a comentarem sobre o que eles estão vendo, sobre a forma da palavra, sobre o que ela parece, se ela é grande, se ela é pequena. Ele lê e relê a palavra quantas vezes forem necessárias, deslizando o dedo pelas letras conforme for pronunciando seus sons. Depois, ele mostra que as palavras são compostas por partes menores, as sílabas re, de, e que essas sílabas fazem parte de uma família silábica. Então, re faz parte de uma família que também tem as sílabas ra, ri, ro, ru. E de faz parte de uma família silábica que também tem ra, ri, ro, ru. Novamente, ele lê e relê as sílabas quantas vezes forem necessárias, apontando com o dedo as sílabas que ele está lendo, até não precisar apontar mais, até os educandos saberem associar o som que eles estão ouvindo com a sílaba. Nesse momento, os educandos podem anotar todas essas sílabas descobertas na ficha de descoberta. Então eles anotam ra, ré, ri, ro, ru e da, de, di, dó, du. O animador agora provoca os educandos a brincar com as sílabas e tentar formar novas palavras. Num primeiro momento, não importa muito se a palavra está escrita da forma correta ou mesmo se ela existe ou não. O que importa mais é se eles estão entendendo o mecanismo de formação de palavras. Depois que eles estiverem dominando esse mecanismo, os educadores podem fazer as correções necessárias. E depois de trabalhar bastante com essa primeira palavra geradora, depois que eles já formaram o máximo de palavras possíveis com as sílabas que eles descobriram, o animador pode mostrar a próxima ficha com a próxima palavra geradora. A sequência das palavras geradoras deve progredir de forma com que as complexidades apareçam aos poucos, como os ditongos, CH, LH, NH, SS, RR, X, C cedilha, enfim. Por exemplo, pescaria. A primeira sílaba tem 3 e não 2 letras. Ou então, peixe. A primeira sílaba também tem 3 letras e ela é um ditongo. Enfim, palavra após palavra, a ficha de descoberta dos educandos vai aumentando. As sílabas da palavra ou das palavras trabalhadas anteriormente se juntam com as sílabas da próxima palavra e aí a ficha vai ficando com um monte de sílabas que propicia que os educandos consigam formar palavras cada vez mais complexas, até formarem frases pequenas, depois frases maiores e, por fim, períodos completos. E aí, acabou? Agora eles já sabem ler e escrever, né? Não. Lembra dos temas geradores? Depois do trabalho com as palavras geradoras, é feito o trabalho com os temas geradores. E essa etapa é muito importante para que se conclua o processo de alfabetização, entendendo esse processo como algo mais amplo do que aprender a ler e escrever, mas sim como um processo de conscientização. Para o Paulo Freire, um educando é considerado plenamente alfabetizado quando ele é capaz de usar a língua para transformar a sua própria realidade. 4. O método utilizado na famosa experiência de Angicos de 1963 foi perfeito para os educandos de Angicos de 1963. No início da década de 60, Paulo Freire ele era coordenador do Serviço de Extensão Comunitária da Unidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e ele também integrava o Movimento de Cultura Popular, o MCP.
Através do MCP e junto de seus colegas professores da UFPE, ele realizou uma pequena experiência de alfabetização na periferia de Recife. Foi bem pequena mesmo, foram só 5 educandos que participaram e só 3 concluíram a experiência, mas foi um sucesso, os 3 foram alfabetizados. Eles se animaram com o resultado e decidiram ampliar a experiência e criar círculos de cultura em Angicos e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em João Pessoa, na Paraíba. Dessa vez, as experiências foram muito maiores, muitos mais educandos participaram, e a de Angicos é a mais famosa porque o resultado foi realmente surpreendente. Em 45 dias, 300 educandos foram considerados plenamente alfabetizados. Essa experiência repercutiu nacional e internacionalmente. Foram criados círculos de cultura em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, e esse movimento quase deu início a um programa nacional de alfabetização. O programa previa a criação de 20 mil círculos de cultura em todo o país, com capacidade de alfabetizar até 2 milhões de pessoas em um ano. Entre 63 e 64, chegaram a acontecer vários cursos de formação de educadores para que eles fossem capazes de atuar nesses círculos de cultura. Mas aí veio o golpe de 1964 e a alfabetização de adultos, principalmente pelo método de alfabetização do Paulo Freire, foi considerada uma prática perigosamente subversiva e o programa foi cancelado. Freire chegou a ser preso, depois foi exilado e só voltou para o Brasil definitivamente em 1980. O método descrito anteriormente, ele foi utilizado em um contexto específico, com uma população específica e foi um sucesso. Porém, se ele fosse repetido passo a passo em outro contexto, com outra população, ele poderia ser um fracasso. Isso porque Freire concebeu um método que só funciona se ele tiver a ousadia de se recriar. Se as palavras traduzem a realidade social de determinada população, ao trabalhar com outra população, você deve utilizar outras palavras. É engraçado porque, na verdade, o método Paulo Freire é não ter um método, e sim princípios políticos pedagógicos que vão guiar a sua praxis educativa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar repetindo o método Paulo Freire para lá e para cá, como se de fato existisse um método da forma que essa palavra ela é tradicionalmente entendida. Método Paulo Freire muitas vezes é utilizado como uma falácia, assim como ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Existe gênero e estudos voltados a essa categoria social. Todo o resto é uma conspiração de religiosos ultraconservadores que querem causar pânico moral e voltar a população contra os estudos de gênero e as políticas públicas amparadas nesses estudos. Afinal, os estudos de gênero revelam as desigualdades existentes na sociedade capitalista patriarcal contra mulheres e a população LGBTQIA+. Do mesmo modo, método Paulo Freire costuma ser usado para voltar a população contra uma educação crítica, emancipadora e criativa. Apenas um breve parênteses importante aqui. Dizer que não existe método Paulo Freire nas escolas não significa dizer que não existe Paulo Freire nas escolas. É óbvio que estamos longe do ideal de educação teorizado por Freire, mas afirmar a inexistência das ideias do educador nas salas de aula pode ser efetivo para combater o fogo que a direita acende, mas também acaba sendo uma falta de respeito com as inúmeras educadoras que se esforçam e se arriscam para construir uma praxis pedagógica mais humanizada e politizada. 5. Para terminar, Paulo Freire não propôs apenas um método de alfabetização em detrimento de outro, e sim uma educação em detrimento de outra. Por isso, falar em método de alfabetização é falar de uma parte da filosofia pedagógica de Freire. Freire é muito maior do que um método, assim como a educação é maior do que a alfabetização. Essa é uma etapa importante, mas apenas inicial. Há muito ainda pela frente, e Paulo Freire pode estar nesse horizonte também. Foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que eu queria falar desde que eu criei o canal, mas de fato precisava de uma pesquisa bem caprichada, então demorou um pouco para sair, mas saiu. E se você gostou, dá um like aqui no vídeo, compartilha ele com amigos, com a família. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando sair vídeo novo. É isso, obrigada e até a próxima!